A paz do Senhor, muito bom dia! Seja bem-vindo, seja bem-vinda, minha irmã, ao nosso momento de leitura da Bíblia desse dia. Hoje é 17 de janeiro, e nós vamos ler hoje Mateus capítulo 17. Mateus capítulo 17, que Deus abençoe a nossa vida, que o Espírito Santo fale agora ao nosso coração, por meio desta leitura que nós vamos fazer. Nós vamos ler hoje sobre a transfiguração de Jesus, a vinda de Elias, a cura de um menino. De novo, Jesus vai predizer a sua morte, ressurreição, e Jesus vai pagar o imposto. Vamos ver o que Deus fala ao nosso coração por meio desta leitura de Mateus, capítulo 17. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro e os irmãos, Tiago e João, e os levou, em particular, a um alto monte. E Jesus foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se o Senhor quiser, farei aqui 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é meu filho amado, em quem me agrado. Escutem o que ele diz. Ao ouvirem a voz, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Jesus aproximou-se e tocou neles, dizendo: Levante-se e não tenham medo. Então eles levantaram, e levantando os olhos, não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Ao descerem do monte, Jesus lhes ordenou: Não contem a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Mas os discípulos perguntaram a Jesus: Por que, então, os escribas dizem ser necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu: De fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, lhes digo que Elias já veio e não o reconheceram. Pelo contrário, fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem irá sofrer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que ele estava se referindo a João Batista. Quando eles chegaram junto à multidão, um homem se aproximou de Jesus, ajoelhou-se e disse: Senhor, tenha pena do meu filho, porque ele tem convulsões e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras tantas cai na água. Apresentei-o aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei de aguentá-los? Tragam o menino aqui. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora o menino ficou curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: Por que motivo nós não pudemos expulsá-los? Ou expulsá-lo? Jesus respondeu: Por causa da pequenez da fé que vocês têm. Pois em verdade lhes digo que se tiverem fé como um grão de mostarda, dirão a este monte: mude-se daqui para lá, e ele se mudará. Nada lhes será impossível. Mas esse tipo de demônio só pode ser expulso por meio de jejum e de oração. Quando eles estavam reunidos na Galiléia, Jesus lhes disse: O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas ao 3º dia ressuscitará. Então os discípulos ficaram muito tristes. Quando Jesus e os discípulos chegaram a Cafarnaum, os que cobravam imposto das 2 dracmas se dirigiram a Pedro e perguntaram: O mestre de vocês não paga as 2 dracmas?
Pedro respondeu: claro que paga. Quando Pedro estava entrando em casa, Jesus se adiantou dizendo: Simão, o que você acha? De quem os reis da terra cobram impostos ou tributos? Dos seus filhos ou dos estranhos? Quando Pedro respondeu: dos estranhos, Jesus lhe disse: logo os filhos estão isentos. Mas para que não os escandalizemos, vá ao mar e jogue o anzol e puxe o primeiro peixe que fisgar. Ao abrir a boca do peixe, você encontrará uma moeda. Pegue a moeda e a entregue aos cobradores para pagar o meu imposto e o seu. Aleluia! Que bênção, né? E esta é a leitura de hoje. Que Deus possa lhe abençoar de maneira sobrenatural. Continue firme, vá junto. E se você ainda não participa do nosso grupo lá, onde a gente compartilha materiais que elucidam o texto, que esclarecem o texto, que traz detalhes do texto bíblico, entra no nosso grupo do WhatsApp. O meu zap está aqui embaixo na descrição desse vídeo, tá bom? Deus te abençoe em nome de Jesus e até mais.